Provérbios em execução. Dia 3 de fevereiro, nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 4 hoje. Como nós dissemos no dia 1º de fevereiro, como fevereiro tem 28 dias, nós gravamos Provérbios 1 e 2 no dia 1º. No dia 7, nós vamos gravar Provérbios 8 e 9. E no dia 28, nós vamos gravar Provérbios 30 e 31. Essa organização permite que nós façamos a leitura de todo o livro de Provérbios nos 28 dias de fevereiro. Se você ainda não assistiu ao vídeo do dia 1º, assista e você verá que existe um encaixe entre Provérbios 1 e 2. Provérbios 2 completa, explicando o significado de temor ao Senhor, que é a recomendação de Provérbios 1, no versículo 7, que fala: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, Provérbios 1 fala sobre o princípio da sabedoria e o capítulo 2 fala sobre como alcançar a sabedoria. Provérbios, capítulos 8 e 9, o capítulo 8 fala a respeito dos caminhos da sabedoria e o capítulo 9 fala quais são os pilares da sabedoria. Então não vai ter nenhum prejuízo de falar dos capítulos 8 e 9 no dia 7. E no dia 28 nós vamos falar de Provérbios 30 e 31. Nesse último dia vai haver dois assuntos diferentes, mas essa é a única forma de conseguirmos terminar a leitura de Provérbios nos 28 dias. Então eu fiz aqui uma apresentação de como será a programação desse mês de fevereiro, e nesse mês de fevereiro a leitura em Provérbios é com foco na execução. Nós temos falado aqui no canal que quando você medita em Provérbios todos os meses, durante 2 anos seguidos, você consegue tomar decisões mais inteligentes. Mas essa tomada de decisões mais inteligentes só acontece se você vai além da meditação. É necessário ir para a execução. O Espírito Santo nos guiou nesse ano, no mês de janeiro, a gravar uma série de provérbios com o tema O Extraordinário de Deus em Provérbios. Quem acompanha o canal sabe que no mês de janeiro todo o foco foi destacando que Deus quer dar para cada um de nós uma vida extraordinária, e por isso o foco foi lermos capítulo por capítulo, destacando o que podemos fazer com base na palavra para termos uma vida extraordinária. E o mesmo Espírito Santo nos conduziu nesse mês de fevereiro a dizer ao povo de Deus: eu quero que vocês que conhecem o que fazer para receber o extraordinário, executem, façam, tomam atitudes práticas no dia a dia para obter os resultados do extraordinário, porque Deus quer dar o extraordinário. Então, hoje vamos ver o que podemos executar em nossa vida com Provérbios 4. Versículo 1. Eu estou usando aqui a versão NVI, que é a Nova Versão Internacional. É uma excelente tradução da Bíblia que facilita o entendimento e amplia as nossas chances de entendermos melhor a palavra. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Versículo 2: o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Verso 3: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Versículo 4: ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras
de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Versículo 5: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Versículo 7: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Versículo 8: dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Versículo 9: ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Versículo 10: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Versículo 11: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Versículo 12: assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Versículo 13: apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Versículo 14: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. 15. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Versículo 20. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Essa é a leitura de Provérbios capítulo 4. E o capítulo 4 de Provérbios é um capítulo em que Salomão fala a respeito da experiência que ele teve como filho do rei Davi. Aqui nesse capítulo 4, ele nos explica que nós devemos ser bons pais. Tudo o que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 4 é um resumo do que Davi disse para Salomão. Salomão foi um filho
que teve o privilégio de ser educado perto do rei Davi. Davi teve muitos filhos. Quando você abre a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 1, nós vemos que um outro filho de Davi, que se chamava Adonias, tentou assumir o reinado logo que Davi estava velho. Ele chamou um sacerdote, um general de exército, e ele matou animais para consagrar a Deus, para fazer uma festa onde ele se intitulava rei, quando Davi já estava velho. Como Adonias era o filho mais velho naquele momento, ele pensou: o meu pai está velho, então eu serei o próximo rei. E ele fez toda aquela festa e depois foi surpreendido, porque o rei Davi, apesar de estar velho, se levantou, foi até o palácio e fez uma cerimônia onde ele disse que Salomão seria o seu sucessor. O texto de 1 Reis conta que depois que Davi consagrou Salomão como rei, Adonias ficou assustado. Todas as pessoas de Israel saíram correndo, porque pensaram: agora o rei mandará matar a todos os que ficaram junto com Adonias. Então todos se dispersaram. E o texto de 1 Reis conta que nunca Davi havia corrigido Adonias. Então o texto de 1 Reis mostra que Adonias, que era também filho de Davi, não teve a chance, essa oportunidade de ser criado próximo do pai. E por ele não ter sido criado próximo do pai, o texto de 1 Reis vai nos dizer que Davi nunca disse não para ele. O fato dele ter sido criado fazendo tudo o que ele queria e tudo o que ele bem entendia, fez com que ele se tornasse uma pessoa que entendia que tudo era dele e que ele podia passar por cima de todas as pessoas e que ele podia fazer uma festa para se colocar como rei e que todo mundo o aceitaria facilmente. O que essa história nos mostra? Que uma pessoa que se entrega às suas próprias vontades, que pensa que tem o direito de receber tudo para si, que não avalia a situação em volta, acaba cometendo erros gravíssimos, como Adonias cometeu. Agora, o rei Davi cometeu um erro com relação a Adonias. Ele não foi pai, ele não exerceu a paternidade para ensiná-lo a seguir no caminho da luz. Agora, Provérbios capítulo 4 nos ensina que existe diferença quando nós, como pais, buscamos conhecimento de Deus para passar aos nossos filhos. Salomão teve o privilégio de ter a presença do rei Davi como seu pai. O destaque não é de ter tido um rei como pai, mas o destaque é de ter tido um homem, no caso Davi, que tinha um relacionamento com Deus e que se preocupou em revelar Deus para Salomão, para que Salomão pudesse ter um relacionamento com Deus. E isso fez diferença na vida de Salomão, que permitiu que ele tivesse paciência e aguardasse o momento certo para que ele recebesse a honra de se tornar rei de Israel. E aqui no capítulo 4, o rei Salomão vai explicar a importância
de ouvir os conselhos de um pai que tem relacionamento com Deus. Por isso ele nos fala: ouçam meus filhos, aqui lendo no versículo 1 na tela, ouçam meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Discernimento é a capacidade de entender as reais circunstâncias de cada momento da vida. Ele teve discernimento quando o irmão mais velho estava queimando os animais e fazendo festa, de que ele deveria aguardar que o pai dele o consagrasse como rei. Que ele tinha que ficar no canto dele esperando a autorização do seu pai. Quantas vezes nós queremos passar por cima de Deus? Quantas vezes nós queremos passar por cima dos nossos pais? Quantas vezes nós queremos passar por cima dos nossos superiores? E nós entendemos que, se eu fizer assim, será melhor. Tenha paciência e discernimento. Aguarde o tempo certo de fazer cada coisa. Se você quer apresentar um novo projeto na sua empresa, converse com seu superior e revele os benefícios que isso vai trazer para o lugar em que você trabalha. Se o seu pai ou a sua mãe disseram a você que é melhor prestar atenção antes de tomar a decisão de um casamento, preste mais atenção. Os nossos pais têm zelo por nós. Quando eles apontam que alguém tem alguma coisa errada, é porque eles pressentem que algo não vai bem. Peça orientação a Deus para que você não caia em uma situação ruim no futuro. Muitos não ouviram as recomendações dos pais e disseram: eu amo essa pessoa, e entraram em relacionamentos que depois saíram frustrados. Ouça a recomendação dos seus pais quando falam com você. Ouça quando o Espírito Santo de Deus fala para você que você faça ou não faça alguma coisa. Então, a primeira recomendação é ouvir o conselho. Colocando isso na prática, colocando isso na execução, pense em alguma situação em que você foi avisado e que você se decepcionou, se frustrou, em que você quebrou a cara porque você não ouviu. Então, a partir de agora, antes de executar qualquer coisa, pense: é da vontade de Deus? Existe algum aviso dos meus pais ou de alguém à minha volta que está me avisando dos perigos de tomar essa decisão? Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, antes de você avançar em um caminho, busque recomendações, orientações, conselhos de Deus, dos pais, dos amigos, daqueles que trabalham juntamente com você quando se tratar de alguma coisa relacionada à empresa, dos seus colaboradores, para você que é empresário, para você que é dono do seu negócio. Escutem, estejam atentos e obterão discernimento. E aqui no capítulo 4 de Provérbios, ele fala, no versículo 3: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava dizendo: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Davi disse para Salomão: preste atenção nos meus mandamentos, porque os mandamentos que eu estou passando a você são mandamentos
do meu relacionamento com Deus. Por isso eu sei que o que eu estou ensinando a você trará vida para você. E aqui nós temos um desafio como pais e mães. Termos um bom relacionamento com Deus, para que tenhamos o que passar para nossos filhos. Davi pôde dizer para Salomão: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Porque Davi sabia do relacionamento que tinha com Deus. Então, a partir de hoje, precisamos colocar em execução uma vida de oração. Talvez você tenha relaxado no seu tempo de devocional com Deus, mas esse tempo é muito importante para você mesmo, para você mesma e para os seus filhos. Quando você mantém um relacionamento com Deus e medita na palavra, você sabe o que dizer, o que ensinar, o que aconselhar, o que instruir os seus filhos, os seus netos, e você ainda pode gerar filhos espirituais. Mesmo você que é jovem, pode pensar como gerar filhos espirituais. Com o conhecimento da palavra e com o seu relacionamento com a palavra de Deus, você receberá do Espírito Santo orientação para instruir e aconselhar outros adolescentes e jovens que fazem parte do seu ciclo de amigos, do seu círculo de amigos. Então, a mensagem de hoje é: valorize a sabedoria. Versículos principais de capítulo 4 são o versículo 5, que fala assim: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Como que você obtém sabedoria? Orando e lendo a Bíblia, meditando nela, estudando ela. Faça parte de células, se você não faz parte. Faça parte das reuniões da sua igreja que se dedicam a estudar a Bíblia, para que você converse sobre os princípios dela e aprenda com ela. No versículo 7 é outro versículo importante. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Use o seu tempo. Use os recursos financeiros que você tem para participar de treinamentos de todas as áreas para que você aumente o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito da vida. Se você pode, procure conhecer sobre construção, procure conhecer sobre tecnologia, procure conhecer sobre filosofia, procure conhecer a respeito de finanças. Esses cursos e treinamentos que são oferecidos gratuitamente na internet sobre como administrar o seu dinheiro. Procure conhecer, participe desses cursos que são gratuitos. Tem muitos cursos gratuitos que ensinam em 4 dias como administrar o seu dinheiro, como organizar a sua vida financeira. Procure ter conhecimento. Procure conhecer sobre alimentação, para que você possa cuidar da sua alimentação. Procure conhecer a respeito de atividades físicas, para que você cuide do seu corpo, para que você cuide também da sua saúde. Procure conhecer a respeito de mecânica. Tem muitos cursos online que trazem informações básicas. Ter conhecimentos básicos de como funciona um sistema do seu veículo facilita para que você cuide da água, para que você cuide do óleo.
Outro dia, uma mulher que estava ali, esposa de um irmão na igreja, deixou queimar o cabeçote de um veículo porque ela esqueceu de cuidar da água. É algo muito simples que até uma criança que seja instruída, que seja ensinada, sabe. Veja a água, veja o óleo, para gerar uma economia. Ali no caso foram R$ 1.400, que se ela simplesmente tivesse prestado atenção, poderia ter poupado. Então o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Tem muitas pessoas que falam: eu não preciso saber disso porque o meu marido cuida disso. Eu não preciso saber disso porque a minha esposa cuida disso. No caso dos maridos, muitos deles não querem aprender a preparar comida básica. Alguns homens são totalmente dependentes das suas esposas. Porque a minha mãe sempre cozinhou para mim, então é minha mulher que tem que cozinhar para mim. Então basta que a mulher um dia tenha que buscar o filho na escola ou fazer alguma coisa que ele já não dá conta de cuidar da casa. Então são coisas básicas que todos precisam aprender e aumentar o seu repertório. Ter conhecimentos e ampliar a sua visão a respeito de vários assuntos vai dar a você uma visão mais ampla que vai facilitar muito a sua vida. Por isso que o capítulo 4 de Provérbios, a mensagem principal é: procure obter sabedoria e conhecimento. A sabedoria e o conhecimento vão livrá-lo do mal. Atualmente tem muitas pessoas que perdem dinheiro online porque não querem aprender os detalhes para usar bem os seus aplicativos. Alguém vem e fala: deixa eu explicar para você aqui como usar o seu equipamento, como se proteger de golpistas. Então, busque a sabedoria. Dê autoestima à sabedoria e ela te exaltará. Essa é a mensagem de Provérbios 4. Uma mensagem que nos faz pensar: como pais, precisamos buscar sabedoria. Como pais, precisamos conduzir os nossos filhos próximos a nós, para que nós possamos ensiná-los a buscar a sabedoria, para que eles saibam avaliar as situações da vida e possam livrar-se do mal. Como filhos, nós devemos prestar atenção nas recomendações, conselhos e orientações dos nossos pais. Mas vamos prestar atenção que Davi era um pai que conduziu Salomão com base em conhecimento. Devemos prestar atenção ao que os nossos pais nos instruem. Se o seu pai ou a sua mãe está instruindo você por um caminho errado, fuja do caminho errado. Antes e acima do seu pai e da sua mãe está Deus. E a verdadeira sabedoria você encontra em Deus. Ele é o real e verdadeiro Pai nosso, que realmente revela a sabedoria e nos traz ensinamentos que realmente conduzem para a vida. Então, se o seu pai ou a sua mãe estão trazendo conselhos que você percebe que não estão de acordo com os princípios bíblicos, escute os princípios bíblicos, porque a palavra de Deus prevalecerá sobre qualquer conselho que seja contrário a ela. E aqui outro versículo importante de Provérbios 4 é o 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. À medida que você vai tomando decisões certas, assim como a luz do dia, o sol vai brilhando, brilhando até chegar ao meio-dia, assim
À medida que você for tomando decisões certas, você vai atingir o sucesso e vai alcançar os resultados esperados. E um último versículo importante em Provérbios 4 é o 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração, muitos dizem, o coração é enganoso, porque tem um único versículo na Bíblia, que está em Jeremias, capítulo 17, ali no versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No versículo seguinte de Jeremias 17 está escrito assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens para dar a cada um segundo as suas obras. Por causa desse versículo, muitos dizem: não pode seguir o coração, tem que seguir só a razão, porque o coração é enganoso. Mas a verdade é que o nosso coração, quando está tratado por Deus, é do coração que Deus traz o discernimento, a intuição, a segurança de que devemos seguir por um ou por outro caminho. Então, trate do seu coração, cuide da sua inteligência emocional, para que o seu coração esteja ligado ao Espírito Santo, para que você receba a intuição, a orientação, a confirmação quando é para fazer alguma coisa e o aperto no coração quando não é para fazer. Compartilhando aqui a experiência que tenho com o Senhor. Quando eu coloco um projeto na minha mente e eu consagro a Deus e digo: Deus, eu devo fazer isso? É no coração que vem o toque: sim, meu filho, pode fazer. E também é no coração que vem o aperto dizendo: não faça. Então, o nosso coração, quando nós colocamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Deus, é no coração que Deus toca em nós e diz: pode fazer ou não faça. Por fim, os versículos 25, 26 e 27, 24, 25, 26 e 27 dizem: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Aquilo que ficou no passado deve ser apenas uma lembrança para que você não erre nunca mais naquilo que você já errou. Não fique remoendo, não fique com mágoas. Se alguém fez mal a você, perdoe, para que o seu coração esteja limpo, para que você possa avançar. Olhe sempre para frente. Tem pessoas que ficam presas no passado. Se você fica preso aos erros do passado, você vai viver em depressão. Esqueça o que ficou para trás. Hoje você recebeu um presente de Deus. Você recebeu uma nova chance de recomeçar e de avançar. O seu futuro de sucesso começa hoje. Então execute ações novas, que amanhã o seu passado, que é o hoje, será um futuro de glória, um futuro de realização, porque você começou a construir esse futuro de glória e de sucesso hoje. O seu hoje será o seu passado de amanhã. Então esqueça o passado de ontem e comece a construir hoje um passado que no futuro será o passado em que você disse: no dia 3 de fevereiro desse ano eu decidi mudar de vida.
e eu comecei a fazer coisas novas, e eu comecei a fazer isso. E hoje, quando nós chegarmos em dezembro, você vai dizer: eu comecei lá no dia 3 de fevereiro e hoje estou colhendo esses resultados de bênção e de sucesso porque eu decidi construir uma nova vida. Comece hoje a construção de uma nova vida. Olhe para frente. O que você quer no final deste ano? Você quer contar mais um ano de derrota, fracasso, ou você quer um ano de vitória? Isso depende do que você vai fazer, do que você vai pôr em prática, de se você vai colocar provérbios em execução na sua vida ou se você vai continuar pensando nas coisas do passado. Lave o seu rosto, saia para fazer uma caminhada se você está em depressão. Você vai sentir dificuldades de fazer isso, mas diga em voz alta: eu sou uma nova pessoa. Eu decido reconstruir a minha vida. Mantenha o olhar fixo para frente. Todos os dias, considere que você só tem esse dia. Não pense no amanhã. Pense: eu só tenho que vencer hoje. Vença um dia de cada vez. E quando você chegar em dezembro, você vai dizer: daqui a uma semana, você vai dizer: daqui a um dia, amanhã, você vai dizer: eu venci o dia 3 de fevereiro. Você vai dizer: eu consegui fazer o devocional. Eu consegui comer de maneira saudável. Eu consegui fazer a minha atividade física. Eu consegui realizar as tarefas que eu precisava fazer. Talvez você está há tempos sem tomar banho. Tem pessoas que ficam em depressão e ficam 3, 4 meses, 6 meses sem tomar banho porque não conseguem. Levante-se e lave o seu rosto. Vá para o chuveiro, tome banho e diga: eu começo uma nova vida. Olhe para a frente. E de você fazer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai dizer: eu já fiz isso 3 dias. Se eu fiz 3 dias, eu posso fazer hoje. E vença um dia de cada vez. Eu não sei qual o desafio que você está enfrentando. Talvez o seu desafio seja começar ou não um negócio. Participe de reuniões de empreendedorismo. Tem muitas igrejas que fazem a reunião dos empreendedores. Procure na internet, no seu bairro, feiras e comece a conversar com pessoas que têm o próprio negócio. Eles vão dizer a você como fazer e você pode dar passo a passo, avançando para ter o seu próprio negócio. Talvez o seu medo seja tomar uma decisão em relação a um curso, em relação a uma viagem, em relação a um intercâmbio. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu deixo meu filho fazer esse treinamento no exterior? Prepare, cerque-se de conhecimento a respeito do lugar em que vai ficar. Tem pais que têm medo de deixar os seus filhos pegarem o carro para dirigir. Será que não vai bater? Você deu instrução para o seu filho? Você saiu algumas vezes com ele? Sai algumas vezes com ele, com ela, para que vocês dirijam, para que você dê orientação, para que você tenha segurança para deixá-lo avançar. Você tem que deixar o seu filho ir. O seu filho não vai ficar para sempre com você. Você não vai ficar para sempre vivo. Você tem que treinar os seus filhos para que possam reinar. Davi treinou Salomão para que depois ele pudesse sucedê-lo, para que depois ele pudesse seguir a vida dele. Tem pais que não liberam os seus filhos e criam filhos imaturos. Vivemos uma geração em que muitas pessoas, e talvez você que está ouvindo, seja essa pessoa que tem 35, 40, 45 anos e que ainda mora com os seus pais, com a desculpa de que eles precisam de você. Isso é disfuncional.
Deus preparou os pais para treinarem os seus filhos, para que os seus filhos formem as suas famílias e para que eles formem os seus netos. É para isso que Deus criou as pessoas. Talvez você ficou com medo, deixou a vida passar e agora você está aí, solteiro ou solteira e pensando o que vai ser da minha vida. Tenho conhecido muitas pessoas assim, com 40, 50 anos, que ficaram na casa dos pais porque ficaram com medo, porque os pais disseram: você não pode, o que vai acontecer com você? Pode ser perigoso o mundo. Pode parecer estranho para você que está fazendo a coisa certa, mas existem pais que ficam colocando medo e terror nos filhos e os filhos ficam inseguros. Não faça isso. O rei Davi, no capítulo 4 de Provérbios, instruiu Salomão para que Salomão pudesse seguir no bom caminho. Ele disse: segue as minhas palavras, porque eu segui a Deus e as palavras que eu tenho ensinado a você são boas. Versículo 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Então é tempo de colocar em execução essas palavras. Cuide da sua saúde, cuide da sua relação com Deus, cuide da sua relação com os seus pais. Vocês que são pais, cuidem da relação com seus filhos, mantenham-os perto dos conselhos do Senhor. Mantenha-se você, pai e mãe, perto do conselho do Senhor para que você receba discernimento e possa orientar os filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a meditação de hoje. Coloquem isso em execução. Participem de células, realizem cultos domésticos, façam a leitura da palavra em família, porque muitas famílias têm se desestruturado porque cada um pega o seu celular, vai para um canto da casa para comer o seu próprio prato de comida, assistindo televisão, vendo rede social e não tem o tempo de terem a refeição juntos na mesa. A experiência de fazerem o almoço, o jantar juntos na mesa, com a oração para agradecer a Deus por tudo que tem recebido, traz essa união, essa harmonia. Não deixe que as redes sociais, que a internet, que a televisão tome o seu tempo. Tem famílias em que o pai liga no jornal do meio-dia para ouvir, ou até em noticiários que contam tragédias na hora do almoço. Desligue a televisão e tenha esse tempo para conversar com os filhos, conversar com a família, para que seja um tempo só da família. Essas atitudes, essa execução traz nova vida para a sua casa e para a sua família. Deus abençoe, que esse mês seja um mês de execução para a transformação, para a glória de Deus. Amém. E alegria vossa. Amém.